Olá pessoal, hoje a gente vai aprender aqui como fazer gráficos tridimensionais no Matemática. Então, para a gente fazer um gráfico tridimensional, o comando que a gente vai ter que usar vai ser o plot 3D e dar entre colchetes, né? Aqui, esse comando, né, lembrando sempre da letra maiúscula aqui inicial e também da letra maiúscula aqui no D, né? Então, fazendo isso, ele já reconhece aqui embaixo, né, gráfico 3D. Então, como que a gente faz, né? Então, para fazer o gráfico, primeiro aqui a gente vai colocar a função que a gente quer. No caso aqui, como exemplo, eu vou colocar a função x vezes y, né? Depois a gente vai dar uma vírgula, colocar entre chaves, outra vírgula e chaves novamente. O que que a gente vai colocar aqui? Aqui na primeira, a gente vai colocar a variação, né, no caso do x, né? Então, eu quero que o nosso x ele varie de, por exemplo, 0 a 5. E da mesma forma que no segundo, eu quero que o nosso y varie também de 0 a 5. Então, fazendo isso, o que a gente está dizendo? Está dizendo para ele plotar um gráfico tridimensional, cuja função é seno de x vezes y, sendo x variando de 0 a 5, e da mesma forma o y. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele vai plotar então essa função seno de x vezes y, né? Então a gente vai ter isso daqui. E aqui a gente pode mexer, né, para ver como que está esse gráfico. Outras coisas que a gente pode fazer diversas coisas, né, nesse gráfico, né? Por exemplo, alterar a cor dele, né? Então, para a gente alterar a cor desse gráfico aqui, como exemplo, né, eu vou copiar e colar esse gráfico que a gente fez aqui em cima. Uma das formas de alterar a cor do gráfico é utilizar o comando color function, né? Então, dando esse comando color function e fazendo a setinha, né, o tracinho e o sinal de maior, aqui falta um N, né, function, né? Então, dessa forma, depois desse sinal de maior, a gente vai dar entre aspas, e aqui, como um exemplo, eu vou colocar o rainbow, né? Então, esse rainbow aqui, e eu vou dar Shift Enter para a gente ver como é que fica, né? Então, o que ele faz é, ele coloca já essa função de cor, né, que já é pré-definida, rainbow. Então, ele faz essa mistura de cores dessa forma. A gente tem diversas cores aqui, né? E tem outras formas, outras misturas de cores, né, que estão apresentadas aqui embaixo, né? Então, eu deixei aqui para vocês verem, né? Vocês podem utilizá-las, né? Então, Iceland Colors, Visible Spectrum. Então, você vai simplesmente colocando isso daqui no lugar do Rainbow, né? E você vai vendo como que vai ficando. Mas outra forma da gente alterar a cor do gráfico é simplesmente dar uma cor para ele. Falar, eu quero que o gráfico seja azul, quero que o gráfico seja cinza, né? Então, como que a gente faz isso? Eu vou copiar e colar novamente aqui, só para pegar essa parte. Eu vou tirar, então, agora a função a color function, né? E o que a gente vai fazer é dar essa vírgula e colocar o comando plot style, né? Então, com esse plot style, faz a setinha. E aqui a gente vai colocar a cor. Tá vendo que ele já coloca, né? Gray aqui, por exemplo. Então, vamos colocar gray. Então, quando der Shift Enter, a gente vai ter o nosso gráfico meio cinza, né? Para ser cinza, mas parece um roxo. Mas assim, ó, aqui, ó, cinza, né? Então, um gráfico cinza dessa forma, né? Outra coisa que a gente pode fazer, novamente eu vou só colar aqui, né? É utilizar esse comando plot style, né? Style. Só que aqui agora, em vez de a gente colocar só a cor, eu vou querer alterar a opacidade, né, do gráfico. Então, deixar ele mais transparente, menos transparente. E para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui depois do plot style, a gente vai dar o comando directive, entre colchetes, e aqui a gente vai colocar então o comando opacity, dessa forma, entre colchetes, e nesse colchete a gente vai colocar a opacidade que a gente quer, que por exemplo eu vou colocar 0.5 para a gente ver como é que fica. E depois eu vou colocar a cor, né? Então a cor que eu quero que fique no gráfico, como exemplo, eu vou colocar um verde escuro, né? Como que a gente coloca esse verde escuro? Simplesmente dando o comando darker e entre colchetes a gente vai colocar o green, lembrando sempre da letra maiúscula, né? Aqui do green e no darker, né? Então quando a gente der o Shift Enter aqui, a gente vê que o nosso gráfico ficou transparente, né? Dessa forma, ficou um verde transparente. Aí você pode ir alterando então esse grau de transparência, digamos, né? Por meio desse valor daqui. Outra coisa que a gente pode fazer, vindo aqui para baixo, é alterar então o estilo dessas linhas de grade, né? Você vê que sempre quando você plota, né, automaticamente ele já faz essas linhas aqui no gráfico. Então a gente pode alterar essas linhas. Como que a gente faz isso? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V novamente. Vou tirar então essa parte
do plot style, né, que a gente viu ali em cima, e vamos fazer o seguinte, para a gente alterar as configurações dessas linhas que aparecem no gráfico, a gente vai aqui, por exemplo, se eu quiser alterar as cores separadamente, colocar então as linhas, digamos, verticais numa cor e horizontais em outra cor. Para a gente fazer isso, a gente vai dar o comando mesh style, a setinha, né? E aqui, ó, tá vendo que ele já aparece aqui embaixo, né? Então, como exemplo, eu vou colocar esse daqui. Então, você vai dar as chaves, vai colocar a primeira cor e a segunda cor. Então, quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vai ver que o que ele fez. Ele pegou aqui, nesse caso aqui, né? Nessa forma daqui, a gente vê que essas linhas horizontais aqui estão em vermelhas, né? E as linhas verticais estão em vermelhas e as linhas horizontais estão em azul, como eu pedi aqui, né? Então, vertical horizontal nessa forma de ver aqui o gráfico, né? A gente também pode tirar essas linhas, né? Às vezes essas linhas não são tão úteis, né? Então, para a gente tirar essas linhas, eu vou colocar isso aqui embaixo. A gente vai novamente utilizar esse comando mesh style, só que em vez de colocar as cores, a gente vai simplesmente colocar o comando none, né? Então, nenhum. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que o nosso gráfico ficou sem essas linhas que ele faz automaticamente, né? Então, a gente ficou com esse gráfico daqui. Outra coisa que é importante fazer, né, no gráfico é colocar o nome nos eixos, né? Então, aqui a gente vê que a gente não tem nenhum nome nos eixos. Automaticamente, ele não coloca. Então, para a gente colocar esses nomes, eu vou novamente pegar isso daqui que a gente fez aqui em cima. Vou tirar esse Mesh Style daqui. Então, tirando esse Mesh Style, a gente vai ficar com isso daqui. E para a gente colocar os nomes nos eixos, a gente vai dar simplesmente o comando Axis Label. Lembrando aqui no Axis, letra maiúscula no primeiro e Label também aqui, letra maiúscula. Dando a setinha, né? E aqui a gente tem 3 eixos, né? Então, a gente vai ter que dar as chaves e colocar aqui 3 nomes dos eixos dessa forma, né? Então, entre chaves para virar um texto, né? Entre chaves e entre aspas para virar o texto, né? Então, aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, o eixo X vai ser X, eixo Y vai ser Y e eixo Z vai ser o Z. Então, na hora que a gente der Shift Enter, a gente vai ficar, então, com esse gráfico dessa forma. A gente vê que ele já colocou aqui embaixo, né? Ele já colocou aqui o eixo Y, né? O eixo Z e o eixo X. Então, você pode escrever o que você quiser aqui, que ele vai colocar aqui como nome dos eixos. Então, né, quando você finalizar o seu gráfico, é interessante você exportar ele de alguma forma, né, para você colocar em algum arquivo, em algum lugar. Então, para exportar um gráfico, né, então, por exemplo, aqui, eu vou dar um nome para esse gráfico daqui. Então, eu vou, por exemplo, chamar graph1, vai ser igual a, então, esse plot dessa função, dessa forma. Quando eu dar o Shift Enter, então, ele atrelou o nome graph1 a esse plot, né? Então, para a gente exportar esse plot, a gente vai simplesmente dar o comando export, dessa forma, entre colchetes. E aqui a gente vai dar umas chaves e uma vírgula. Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, depois dessa vírgula aqui, você vai colocar o nome do gráfico, né? Então, por exemplo, eu chamei lá de graph1, né? Que é justamente isso daqui que a gente chamou, né? Então, graph1 igual a esse plot 3D. E aqui dentro você vai colocar o nome que você quer que saia o arquivo. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome gráfico.pdf. Então, aqui é importante você dar o formato, né? Então, você coloca esse ponto .pdf, ele vai exportar em PDF. Então, quando você der Shift Enter, ele vai exportar, né? Então, quando aparecer esse output daqui, gráfico.pdf, que ele já exportou, você pode vir no seu computador e digitar e pesquisar, né, no computador todo o gráfico e ele vai aparecer o arquivo PDF já com essa imagem daqui. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.